Olá, olá! Questão 3 da lista 12, primeira parte, né? Medidores elétricos. Olha só, a figura mostra o esquema de um circuito elétrico contendo uma fonte de tensão U igual a 90, três resistores ômicos, um amperímetro e um voltímetro. O amperímetro e o voltímetro podem ser considerados ideais, show de bola. Se o circuito igual a esse estivesse ligado, as leituras do amperímetro e do voltímetro, respectivamente, seriam D. Então, eu quero saber a corrente aqui que está passando no amperímetro e a tensão que está sendo medida aqui no voltímetro. Lembrando, o meu amperímetro tem que estar ligado em série com quem eu quero medir. Perfeito, está sendo ligado em série. Eu quero saber, então, qual que é a corrente que está passando em cima dos 6 ohms, ou do R3, né? E aqui eu tenho exatamente em paralelo o meu voltímetro, como deveria ser, em cima somente ó, do 12 ohms, ou do R2. Então eu quero saber a corrente que está passando pelo 6 e a tensão que está em cima do R2. Seguinte, para ambos os casos, seja aqui para medir a corrente no amperímetro ou a tensão no voltímetro, eu vou ter que descobrir qual que era a corrente inicial que está sendo gerada pelo meu circuito, a minha corrente total. Por quê? Porque a minha corrente vai ser dividida um pouco para cima, vai ser dividida um pouco para baixo. Essa corrente aqui que está vindo para baixo, que eu posso chamar de I3, já que vai passar pelo R3, é justamente o que eu preciso saber que vai ser medido aqui no meu amperímetro. Por que a corrente aqui em cima é útil para mim? Se eu medir esse I2 aqui, que está passando pelo 2, veja bem, eu tenho resistência. Se eu quiser, eu posso usar o URI para descobrir qual que é a tensão que esse 12 ohms aqui, ou R2, está consumindo. Então, nosso objetivo primeiro, sempre tenta buscar ele, de onde que eu preciso partir? Busca isso. Vai ser a nossa corrente total. Então, beleza. Para saber a nossa corrente total, do que a gente vai precisar? Da tensão total e da resistência total. Tensão total é os 90, então eu já tenho esse passo. Agora, a resistência total, eu preciso descobrir qual é. É um sistema aqui que pode te enganar, muito cuidado, muito cuidado. Por que ele pode te enganar? Você pode erroneamente pensar que o 3 está em paralelo com o 11, que está em paralelo com o 12. Não, isso não é verdade. Se você está em dúvida, se você não tem certeza se está ou se não está, a melhor coisa que você pode fazer é fazer análise de potencial. Vamos supor aqui que na minha plaquinha pequena eu tenho um potencial A, vamos supor que na minha plaquinha grande eu tenho um potencial B. E vamos fazer análise de potencial. Enquanto eu não encontro nenhuma resistência, ele continua sendo A. Não encontrei nenhuma resistência, continuou sendo A. Não encontrei nenhuma resistência, continuou sendo A. VB, até eu chegar aqui, opa, ele é VB só até aqui, porque quando ele passar por cima do meu resistor, ele vai mudar. Vai mudar para quanto? Você pode colocar uma letra que você quiser. Eu já usei o A, eu usei o B, então eu vou usar o C. Tá tudo certo. Agora, o C, ó, até chegar aqui em cima, ele não mudou, continuou sendo C. O C até chegar aqui embaixo também não mudou, continuou sendo C. Então agora eu posso ver pelo potencial quem está em paralelo com quem está em série com quem. Olha só, o meu R2, vou fazer um paralelo aqui, né? O meu R2 está com uma diferença de potencial AC. O meu R1 está com diferença de potencial BC. E o meu R3 está com diferença de potencial também AC. Opa, esses dois caras aqui, ó, estão com a mesma diferença de potencial. Significa que esses dois caras aqui estão ligados em paralelo. Veja, o R1, o 11, não está em paralelo com o 2 e com o 3. Cuidado. Eles estão em paralelo entre si, e quando eu redesenhar, e a gente vai tentar fazer isso, você vai ver que, na verdade, o paralelo desses dois está em série com o 1. Vamos lá? Vamos ver então. Primeira parte, fazer o paralelo do 2 com o 3. Então vamos lá. Quadrado, já fiz quadrado. Vou fazer uma bolinha aqui, ó. Show de bola. Quero fazer um sobre a resistência equivalente do 2 com o 3. O 2 ele está medindo ali embaixo, não, lá em cima, né? 12. E o 3 está medindo lá embaixo, 6.
Aqui o mínimo é 12, então a gente multiplica por 2 aqui, multiplica por 2 aqui. Ficamos com 3 em cima, 12 embaixo. Essa ainda não é a resposta, eu preciso inverter. Eu vou ficar aqui com resistência equivalente de 2 e 3, 12 sobre 3, ou seja, 4 ohms. Então, fiz aqui o paralelo deles. Se você quiser tentar redesenhar o próprio circuito, você pode, só tem que escolher. Ou você desenha o equivalente do 3 com o 2 na parte de cima, ou você desenha o equivalente do 2 com o 3 na parte de baixo. Mas uma alternativa que você pode fazer, vamos relembrar, né, essa estratégia. Olha só, eu vou fazer pontos. O meu ponto de início, que foi o A, o meu ponto final, ou enfim, tanto faz aqui, o B. Eu sei que no meio do caminho eu tenho um caminho C. Aí olha só, entre A e C eu tinha R2 e R3. Olha só, por que eles ficaram em paralelo, né? Porque entre A e C eu tinha esses dois em paralelo. Entre C e B eu tenho um cara só. Olha que maluquice. Temos o seguinte, esses dois resistores aqui em paralelo estão em série com o resistor 1. Então, para eu pegar agora a minha resistência total, basta fazer, se está em série, soma. Então, são os 4 homens que estão vindo daqui, mais os 11 homens que estão vindo daqui. Ao total, eu tenho 15 homens. Essa é a minha resistência total do circuito. Tenho condições agora de calcular minha corrente total? Absoluto. Vamos lá. Corrente total é tensão total sobre resistência total. Tensão total 90, resistência total 15. Nessa brincadeira aqui, nós temos 30 sobre 15, 2. Eu tenho 90, então é 3 vezes esse 30. Temos 6 amperes. 6 amperes é o total. Seguinte, ó, aqui a minha total está vindo com 6. Eu vou dar uma apagada aqui para a gente se entender melhor. Mas, qualquer coisa, se não entender alguma parte para trás, volta lá no vídeo que está tudo certo. Olha só, está saindo aqui da minha fonte 6 amperes. Ela está se dividindo um pouco para cima, está se dividindo um pouco para baixo. Um pouco quanto? Deixa eu ver a proporção deles. Aqui embaixo é 6, aqui embaixo é 12. A proporção da resistência está indo de 1 para 2 do lado de cima. Quando eu falo de corrente, a corrente eu vou ter mais corrente onde eu tenho menos resistência, eu vou ter menos corrente onde eu tenho mais resistência. Se a proporção é de 1 para 2, então na verdade a proporção da corrente vai ser 1 aqui em cima e 2 aqui embaixo. Ou seja, se eu tenho 6 amperes, vai vir 2 amperes para o lado de cima e 4 amperes para o lado de baixo. Eu sigo proporção. Show! Olha só, já podemos fazer tudo o que a gente queria. Eu sei que está passando 4 amperes aqui embaixo. Esses 4 amperes é o que eu estou medindo no meu amperímetro. Logo, ó, nem letra A, que está me dando 2, nem letra D e nem letra E vai ser a minha resposta. Ela está aqui nas entrelinhas. Bom, 90 eu sei que já não pode ser. Por que eu sei disso? Porque esse 90 está se dividindo um pouco para o R1 e o resto está indo para o 6 e para o 12. Então não pode ser que ele tenha 90. Mas vamos verificar se ele é de fato 24. Olha só, passou 2 amperes para cima num resistor de 12. Se eu fizer o URI, R, que é 12, vezes I, que é 2, veja bem, chegamos de fato a 24 volts. Mas é só uma prova real, né? Aqui, pelas alternativas, você não precisaria fazer ainda a tensão lá do lado de cima. Só a corrente no amperímetro já dava boa. Um videozinho um pouco comprido, mas eu quis fazer bastante detalhes aqui com vocês. Espero que você tenha entendido. Grande abraço e valeu!